Saudações, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Hoje a nossa jornada continua. O Natal se aproxima. Claro que estamos todos felizes com o final do ano. É mais uma etapa que o Senhor nos concede. Mas mais do que isso, estamos felizes por sempre podermos estar juntos para tratarmos do conhecimento do Senhor. Hoje, 17 de dezembro, nós já estamos em Romanos capítulo de número 9. Em Romanos capítulo de número 9, não sai da senda aqui. O apóstolo Paulo começou a nos conduzir desde o princípio. Pelo contrário, a cada momento mais ele vai insistindo na tecla da justificação pela fé. Tanto que, olhando para o versículo 3, nós encontramos logo a primeira lição. Você, olhando firmemente para o versículo 3, você vai perceber que, do 1 até o 3, claro, o apóstolo Paulo começa logo falando de Abraão e está a perguntar se Abraão alcançou as coisas em Deus, se ele foi recompensado por Deus segundo a carne. E Paulo mesmo, o apóstolo, vai responder que não. Logo podemos entender que a primeira lição que extraímos do versículo 3 é que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Como assim pela fé e não pelas obras? Por que Paulo vai levantar o assunto entre a fé e as obras? Por que Paulo está a ser contundente? Meu irmão, lembre, nós começamos a estudar desde João, Lucas, passamos em Atos e agora estamos em Romanos, que há uma mesma discussão que circulou o meio cristão naquela altura, os nossos irmãos judeus. Por quê? Qual era a confusão? Este Paulo era Saulo, perseguia a igreja, número 1. Número 2, agora este que perseguia a igreja parece que se converteu e agora prega para as pessoas. Só que está aqui, ele não prega só para os crentes. Ele está a dizer que o evangelho agora também é para os gentios e para o judeu. O gentio é mesmo gentio, ou seja, é impuro, não pode ter acesso a Deus. E é esta novidade do evangelho que está a trazer essa confusão na época de Paulo, coisa que começou com Pedro lá atrás, quando Pedro foi à casa de Cornélio, orou por ele, falou da palavra e batizou ele e toda a sua casa. Por isso é que a lição aqui que Paulo traz primeiro é que Abraão foi justificado pela fé. Ou seja, quando Deus começou a contactar com Abraão, não havia leis, não havia nada disso. Ou seja, Abraão não olhou a nenhuma lei para se apoiar, para crer em Deus. Ele simplesmente pegou na sua fé e creu naquilo que Deus falou, em como Deus lhe chamou. Ou seja, por isso é que o gentio também tem acesso, porque afinal a porta da graça não se abriu para nós por causa das leis, mas se abriu por causa da misericórdia de Deus. E qual é o código de acesso? O código de acesso é a nossa fé. E vê, sem lei alguma, Abraão creu em Deus sem duvidar, sem questionar, sem vacilar. Abraão foi justificado antes da existência da lei. Você pode acompanhar tudo isso lá a partir de Gênesis capítulo 15. Então nós estamos a ver um Abraão que creu em Deus, ele se apoiou em Deus, mesmo que alguma lei o apontasse diretamente para que cresça, mas simplesmente o seu coração se encheu de fé ao ouvir a voz do Criador do universo. Aqui os versículos são tão sincronizados que nós precisamos correr, que é para não sermos repetitivos. Olha para o versículo 2, para o versículo 12, onde está a nossa segunda lição, não é? A Bíblia está a dizer que a fé nos é imputada como justiça. Isso é, a salvação não se merece, é um presente. Tome nota disso. Não é pelas obras, mas pela fé no Senhor Jesus. Deus justifica o pecador por meio da fé e não por mérito. Pois, por isso é que Paulo vai insistir com os irmãos para dizer o quê? Que tanto você judeu que crê como gentio estão na mesma condição. Não é por causa da lei que temos acesso a Deus, é por causa da graça. Logo, não existe meritocracia
aqui. Existe justificação pela fé. Logo, não é nas nossas obras que repousa a salvação de Deus em nós, é na nossa fé. Eu quero dar um exemplo que vai te fazer entender. Você nunca olhou que a nível do mundo há muita gente que passa toda a sua vida a praticar maldade e ainda tem a cara de pau de dizer que vou me converter na velhice? Eu fiz uma pausa para você refletir. Lembra, não é? As pessoas vivem uma vida devassa, fazem e desfazem quando sentem o chamado da morte, querem praticar várias obras de caridade, querem doar o dinheiro sei lá para quem, querem ajudar a operar sei lá quem. E o que isso traz? Na terra, nos homens, traz o engano de que não, ele foi maldoso, mas com todo esse bem que ele fez, Deus vai lhe perdoar. Esqueça já isso a partir de hoje, meu irmão. Apaga isso da tua memória. Há muita gente que não quer endireitar sua vida agora e por isso vai ficar decepcionado com Deus. É verdade. Não é sobre obras, é sobre fé. Não é sobre a quantidade de atos de bondade que você pratica. É sobre teu relacionamento com Jesus Cristo. Não tem relacionamento com Deus, não tem salvação. Pode fazer o quanto bem você quiser nesta vida. Por isso é que há muitos ímpios que, crendo ou não em Deus, fazem tanto bem e não param de enriquecer. Por quê? Porque Deus não tem dívida com ninguém. E Deus trabalha nessa lei da semeadura. Semeou, está vivo, vai colher, está mexendo seu dinheiro para ajudar os pobres. A Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Deus vai lhe abençoar, mas isso não tem nada a ver com a salvação. Precisamos aprender a separar as coisas. A salvação independe de qualquer obra que o homem possa praticar. A salvação só nos é garantida através da nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos para a terceira lição, logo entre o versículo 13 e 16. Nós estamos a ver o que? É tudo uma sincronia. Nós estamos a aprender que a lei trata de méritos, mas a graça trata da fé, ok? Deus não deve a quem usa as obras para se salvar. Por que aqui eu estou a trazer essa lição? Que a lei trata de méritos, mas a graça trata da fé. Deus não tem dívida com quem pratica obras para se salvar. O que eu estou a querer dizer? Quando as pessoas dizem para quem antes de morrer praticou muito boas obras, não. As pessoas dizem Deus tem que lhe receber, foi muito boa. Estão a dizer que Deus tem dívida com essa pessoa. Ou seja, viveu a vida como quis, não cria no nome de Deus, sentiu a morte, doa tudo para os pobres. E vamos achar que não, essa pessoa não tem como ser salva. Deus tem que salvar essa pessoa porque ela praticou muito bem. Mais uma vez, decepção. Deus tem dívida com quem crê no seu nome e aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque para entrar no céu há um código. O código é o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo repousa sobre quem? Repousa sobre todo aquele que o aceitou como Senhor e Salvador. Por exemplo, quando Deus manda praga no Egito, lá no livro de Êxodo, a Bíblia está a dizer que Deus orientou o povo: coloquem sangue por cima da vossa porta, para que quando o anjo da morte passar, não entre ali onde tiver sangue. A minha pergunta é: todos os egípcios eram maus? Não, não é verdade. Havia egípcios que até eram bonzinhos, mas ainda assim os seus primogênitos morreram. Por quê? Porque os egípcios todos repousavam debaixo da lei, repousavam debaixo daquele império que fazia sofrer o povo de Deus. Mas os hebreus repousavam debaixo do sangue, debaixo da graça. Tanto é que alguns até estudos, dizem, não podemos confirmar nada, que mesmo dentre os primogênitos deverá ter morrido algum judeu, algum hebreu. Como assim? Aqueles insurgentes e desobedientes que não se preocuparam em colocar o sangue. O anjo da morte entrou e com certeza tiveram perdas. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa não abraça a vontade de Deus, também não abraça a justificação pela fé. Logo vai ter consequências graves na sua vida, porque vai estar
estar vivendo do lado oposto da verdade, que é da mentira, ou seja, do lado de Satanás. E depois destes versículos, nós vamos para o versículo 17, na nossa quarta lição, e vamos ver que Paulo está a dizer que Abraão creu no Deus que chama as coisas que não são como que se já fossem. Ou seja, Abraão, quando vai crer em Deus, eu quero fazer aqui um gancho primeiro. Vou isolar o versículo 17. Atenção, o ritmo. Isola o versículo 17. Venha para o versículo 18 até o 22. Você vai ver Paulo a fazer descrição da fé de Abraão. Como assim descrição da fé de Abraão? Deixa-me aqui pegar a Bíblia e acompanhe comigo. Fé. Versículo 18, Paulo está a dizer que no versículo 20, vamos começar pelo versículo 18 mesmo. Vamos começar. Paulo está a dizer o quê? O qual quem? Abraão, sem esperança, creu contra toda a esperança. Ok? Abraão creu contra toda a esperança. Vamos no 29, no 19. 19 está a dizer que Abraão não enfraqueceu na sua fé. Vamos para o versículo 20, está a dizer: nem por incredulidade duvidou da promessa de Deus. Vamos para o versículo 21. Estando plenamente convicto de tudo que Deus tinha prometido. E depois vamos para o versículo 22. Pelo que também isso lhe foi imputado por justiça. Olha o 21. Ele creu em tudo que Deus tinha prometido. E ele creu que Deus era poderoso para fazer. Agora você está em condições de voltar para o 17 para entender por que Paulo está a dizer que Deus é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Abraão era velho, quase 100 anos. Sara, mesma coisa, já não podiam reproduzir, mas é nessa fase em que Deus fala com eles e lhes faz promessa. Ou seja, Deus, aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui, meus irmãos, e eu sei que você está sentindo também. Então vamos glorificar a Deus, minha irmã, esse Deus poderoso. Eu estou a ver um Abraão que está a receber uma promessa na pior fase da sua vida por causa do tipo de promessa. Uma coisa é Deus te prometer que você terá filho quando você é jovem. Outra coisa é quando você já nem pode ter filhos, está cansado em idade, está velho. Abraão ainda podia, mas Sara estava completamente condenada, não tinha como ter filhos. Abraão creu contra todas as expectativas, ou seja, Deus faz uma promessa humanamente impossível, mas há um Abraão que está a crer. A pergunta é: Abraão leu em algum sítio sobre Deus para crer alguma coisa que Deus tinha feito, como hoje nós podemos ler? Não. Abraão simplesmente estava se deixando conduzir pela sua fé. Hoje é dia 17 de dezembro. Talvez essa mensagem é profunda, é atual para quem tem força e ainda disponibilidade para crer. Talvez Deus tenha te feito promessas para cumprir em 2024 e você está a olhar, hoje é dia 17, o ano está a terminar, parece que a promessa não vai mais se cumprir. Abraão era velho, Sara de igual forma, então eles também poderiam pensar que a promessa não mais ia se cumprir. Só que Deus chama as coisas que não são como que se já fossem. Meu irmão, eu não sei o que Deus te prometeu. A única coisa que eu posso te garantir é que Ele vai cumprir. Minha irmã, eu não sei o que Deus te prometeu. A coisa que eu te posso garantir é que Ele vai cumprir. Deus é poderoso para cumprir cada promessa que Ele faz. Deus não mente. Ele se liberou uma palavra, essa palavra vai ter que se cumprir, porque a palavra está sujeita à sua vontade e Ele é zelador da sua palavra para cumprir aquilo que Ele prometeu. Minha irmã, creia contra todas as expectativas. Meu irmão, creia contra todas as expectativas. No versículo 25, Paulo está a encerrar e está a falar que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e então nos justificou. Quando Jesus morreu, os discípulos com certeza ficaram
ficaram perplexos, uns ficaram perdidos. A nossa esperança se foi, a glória acabou. Mas ao terceiro dia a ressurreição, por quê? Porque ele prometeu: eu vou morrer, é verdade, mas ao terceiro dia eu vou me levantar. Meu irmão, abra o teu coração para crer na promessa de Deus. Minha irmã, abra a tua mente para crer na promessa de Deus. Creia mesmo quando tudo te diz para não crer. Receba mesmo quando te diz para não receber. Rompa, vá contra todas as expectativas, porque o nosso Deus não mente, o nosso Deus não falha, o nosso Deus não recua na batalha, o nosso Deus não é fraco, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus não teme ninguém, Ele é excelente e soberano. Toda a terra está cheia da sua glória. Creia no poder de Deus. Se Ele prometeu que você vai alcançar a bênção que você tanto deseja, creia, não duvide, não enfraqueça na tua fé. Receba essa mensagem de fortalecimento, porque Deus é justo, Ele é poderoso. Não repouse a tua fé nas tuas obras ou na quantidade dos atos de bondade que você pratica. Continue meditando na palavra, continue orando e jejuando, continue partilhando com os outros as boas coisas do reino e da vida, que certamente Deus vai te recompensar. Meu irmão, eu não sei o quão difícil está a tua jornada, mas eu tenho uma palavra de Deus para ti. Se Ele te fez alguma promessa, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Creia e receba a visitação de Deus, justificando a tua fé, porque Ele é bom e a sua graça permanece para sempre. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.